Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Hoje estarei sozinho aqui porque o Ed está lá ainda no Congresso. Eu fui no Congresso participar do painel lá, como eu anunciei aqui, no dia 9. O Ed ficou lá os 2 dias, 9 e 10. Então, nessa edição, neste episódio, ele não estará aqui conosco e fará falta. Pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, para quem quiser conteúdos extra, acesse o meu site josecobori.com.br. E sem mais delongas, então, vamos aqui logo à primeira pergunta. Boa noite, professor. Aqui quem fala é Vinícius Arruda, de Jaraguá, Goiás. Espero que esteja bem. A minha dúvida é sobre valuation. Eu sei que para analisar o valor de uma ação, é necessário fazer o valuation para analisar se o valor ali expresso no papel está abaixo ou acima do preço. Eu queria que o senhor explicasse para mim, por favor, como fazer esse valuation. Qual a fórmula correta de se fazer? Como trazer esses fluxos de caixa futuro a valor presente? Eu tenho muita dificuldade na hora de realizar o valuation. Não sei se estou fazendo da maneira correta. Eu queria que o senhor passasse algumas sugestões de como fazer esse valuation de uma forma simples e didática. Obrigado. Bem, Vinícius de Jaraguá, Goiás. Vinícius, eu vou explicar aqui bem... tentar ser didático, mas ele não é tão simples assim, né? Porque você vai ter que entender vários conceitos para você conseguir fazer um valuation, tá? Não será que num episódio aqui eu vou explicar a intuição para você. Depois, se você quiser, acessa lá no meu site. Tem um curso que chama O Investidor de Alta Performance. Ele é focado em ações e lá eu ensino a fazer o valuation, tá? Com fórmulas e tudo mais. Mas vamos lá, qual que é a intuição? Quanto tem que valer uma empresa, né? Você quer saber o valor da ação, você acha o valor da empresa, divide pela quantidade de ações que essa empresa tem emitida, você vai achar o número, o valor daquela ação. Mas como achar o valor de uma empresa, né? Qual o valor de qualquer ativo? Não é só de uma empresa, que é um ativo empresarial, né? Qual que é o valor de qualquer ativo? É a sua capacidade de gerar fluxos, de gerar caixa no futuro, né? Qual que é a intuição disso? Você compra um TIR de renda fixa porque ele vai te dar uma geração de caixa, né? Se for uma NTNB, vai ter os cupons a cada 6 meses e no final o pagamento principal. Se for uma LTN, você compra hoje e vai ter o pagamento principal no vencimento da LTN. Então, o ativo, ele sempre vale o fluxo que ele vai te gerar de caixa no futuro. Então, comprei um exemplo assim, comprei uma LTN, toda LTN vale 1.000 no vencimento, tá? Então, sei lá, essa LTN está vencendo em janeiro de 2024. Você comprou ela hoje por R$800, vai receber 1.000. Se fizer essa continha, você vai saber quantos por cento esse investimento te rendeu. Tá, okay? Então, qual o valor desse ativo que eu comprei por 800? Exatamente esse fluxo que ele vai me gerar lá no futuro de 1.000 e eu vou saber a rentabilidade que ele vai me dar. Se for uma NTNB, tem uns cálculos um pouco mais complexos, que aí tem um outro curso lá no meu site que eu ensino, que é o Segredos da Independência ou o Comportamento dos Mercados, que tem a parte de renda fixa. Se for uma NTNB, tem um cálculo um pouquinho mais complexo, que é um título que tem pré e pós fixado, né? Tem uma parte pré e uma parte pós. E tem os cupons, mas tem como você calcular, existe uma fórmula. O valor de uma NTNB hoje é exatamente essa capacidade que ela vai ter de gerar caixa no futuro. E um ativo empresarial? Exatamente, você comprou uma ação, o direito à posse dessa ação vai te dar o direito a uma geração de caixa futuro, né? Então, comprei a ação, tenho a posse dela, sou sócio da empresa, tenho direito a uma geração de caixa futuro. Qual é essa geração de caixa? O que a empresa gera de lucro no futuro. Só que tem que ter um valor hoje, um valor presente. O valor desse ativo hoje eu calculo exatamente assim. Qual a capacidade que esse ativo tem de gerar caixa no futuro? Vou lá calcular, sei lá, vai gerar 1 milhão no ano que vem, 1.500.000 no ano 2, 2 milhões no ano 3. E aí tem um negocinho que a gente chama de cálculo do valor na perpetuidade, que a partir de determinado momento eu vou achar que aquele ativo, aquela empresa vai parar de crescer, nenhuma empresa cresce para sempre. E aí existe um conceito matemático que a gente chama de valor terminal ou valor na perpetuidade. É uma fórmulazinha que eu uso para achar qual o valor dessa empresa nesse restante de fluxo, na perpetuidade. Aí eu acho esse valor dessa geração de caixa, vai ser lá X milhões, só que eu quero saber o valor hoje. Aí eu tenho que trazer o valor presente. Como eu faço esse cálculo, eu tenho que achar o custo de capital dessa empresa.
Então a empresa tem capital próprio e capital terceiro. Eu vou calcular o capital próprio pelo CAPM, que é o retorno livre de risco, mais o beta do ativo, vezes o prêmio de risco do mercado, vou achar o retorno esperado desse ativo, que é o custo de capital próprio. Custo de capital terceiro, dívida, por quanto essa empresa consegue emitir dívidas, por quanto ela consegue tomar dinheiro do mercado, vai ter um X%. Vou fazer um cálculo dessa média ponderada, que é o que a gente chama de WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Quando eu achar esse número, que é o risco da empresa, ou seja, que está expresso ali pelo custo de capital da empresa, é a taxa que eu vou usar para trazer todos esses fluxos de caixa futuro a valor presente e vou achar o valor da empresa. Então você vê aqui que tem vários conceitos teóricos aqui, mas a intuição é essa, tá? Quanto essa empresa vai gerar de caixa no futuro, trazido a valor presente pelo risco da empresa que está expresso pelo custo de capital dela. Ou seja, quanto custa para a empresa gerar esse fluxo de caixa. Trago tudo a valor presente por esse custo de capital, encontro o valor da empresa. É assim que se faz um valuation. Essa intuição, obviamente, parece, e eu tentei explicar de forma simples, mas existem vários conceitos que você tem que estudar e dominar para você conseguir fazer esses cálculos. Vinícius, espero ter te ajudado. Vamos aqui, então, à próxima pergunta. Olá, sou Gleison. Falo de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Pergunta: se compro uma ação por R$50 e ela desvalorizou e vendo por R$40 para outro investidor, aonde foi parar os R$10 da diferença? Obrigado. Gleison de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Gleison, isso aqui eu vou até responder rápido, porque ela é simples, né? Você comprou por 50, vendeu por 40, aonde foi parar esses R$10? O prejuízo que você tomou, né? Então você comprou uma caneca por R$50, né? E vendeu ela por 40, onde foi parar os R$10? Prejuízo. Você comprou por 50 e vendeu por 40. Você perdeu R$10. Esses R$10 sumiram, né? Ou seja, você tinha um ativo que valia 40, valia 50 e você vendeu ele por 40. Por que esse ativo desvalorizou? Pode ser a sua pergunta da ação. Porque exatamente na pergunta anterior, né? Talvez aquela expectativa que a empresa tinha de gerar caixa no futuro diminuiu por algum motivo, seja da empresa, um motivo microeconômico, né? Ali da gestão da empresa, ou seja, um motivo do cenário econômico, a macroeconomia, que agora a economia vai estar pior, a empresa vai gerar menos caixa. Quando você refizer essa conta, trazer valor, aquela ação não pode mais valer 50, tem que valer 40, né? Então, para onde foi parar esses R$10, se for nessa explicação teórica aqui do valor, no valor da empresa, esses R$10, na realidade, eles existiriam se a empresa desse lucro, agora não existem mais, tá ok? Mas o conceito é simples, né? Você comprou por 50, vendeu por 40, os R$10 sumiram, o seu prejuízo. Espero ter te ajudado. Vamos aqui, então, essa foi até rápida, né? A próxima pergunta. Professor Koburi, bom dia. Meu nome é Jones Pereira Júnior. Sou engenheiro de formação e interessado em macroeconomia. Queria lhe perguntar qual é a sua opinião sobre MMT, Teoria Monetária Moderna. Um dos economistas que faz parte da equipe de transição é o André Lara Rezende, ex-liberal e um dos pais do Plano Real, mas que hoje é adepto da MMT. Há alguma experiência bem-sucedida de aplicação da teoria em algum lugar do mundo? Desde já, muito obrigado. Bem, vamos lá. Jones Pereira Júnior. Você só não disse de onde você é, Jones, mas isso aí está nessa discussão, porque o André Lara Rezende, como você disse, está na equipe de transição. Eu já citei ele aqui algumas vezes, né? E citei desde quando ele escreveu aquele livro, né? Juros, Moeda e Ortodoxia, que eu li. Eu lembro que eu gravei um vídeo aqui no canal falando desse livro. Ele tem um outro mais recente que chama Senso e Contrassenso. Isso acho que eu nunca mostrei aqui, mas numa próxima eu mostro, se eu conseguir achar aqui na minha biblioteca. É um livro muito bom também. E o André Lara Rezende, ele vem fazendo, quando se fala ex-liberal, é que ele vem fazendo algumas críticas às teorias econômicas, né, à ortodoxia, porque as teorias econômicas estão aí para tentar explicar a realidade. E ele acha que a teoria agora está descolada da realidade, né? Então não é a realidade que está errada, né? Quem está errado é a teoria. Então a MMT não é uma teoria, a teoria monetária é uma teoria que explica, tá? Não é uma teoria que você, vou aplicar essa teoria, não. A moderna teoria monetária, ela está tentando explicar os fenômenos monetários, né? E, basicamente, o que a MMT defende? Defende que um país que emite a sua própria moeda, né, moeda fiduciária, ela não tem restrição financeira. Mas, se fosse traduzir, obviamente, por trás dessa afirmação existe toda uma lógica, tá? Que não sei se eu consigo explicar aqui ou se eu terei tempo de explicar aqui. Talvez algum dia eu discorra mais sobre esse assunto. Mas o que é? Um país que emite a sua própria moeda não tem restrição financeira. É um conceito ali da taxa de risco que eu sempre explico aqui, né? Se você tem uma máquina de imprimir dinheiro
no seu quarto, você vai ter restrição financeira? Não. Então, um país que emite a sua própria moeda não tem restrição financeira, isso é óbvio que a teoria é muito mais ampla, mas resumindo, é isso que a MMT diz. Um país que emite sua própria moeda não tem restrição financeira, ou seja, ela pode emitir moeda. E por que o André Lara Rezende, inclusive nesse livro, que na verdade é um compilado de artigos dele, tá, os Juros, Moeda e Ortodoxia, que ele vem questionando, né, desde a crise subprime, a realidade tem mostrado que a impressão de dinheiro, a impressão de moeda não gerou a inflação que todo mundo dizia que iria gerar, né? Ou seja, o mundo inteiro, vamos pegar, por exemplo, só os Estados Unidos, né, mas o Brasil e os outros países também fizeram isso depois da crise subprime, imprimiu dinheiro. Então, teoricamente, aquele país, né, que emite a sua própria moeda, imprimiu dinheiro e não teve restrição financeira, imprimiu dinheiro para comprar ativos, teoricamente ativos podres no mercado, para tentar reverter aquela crise ou pelo menos amenizar, né, os efeitos da crise financeira de 2008. Então, desde essa época aí que vem se estudando e o Lara Rezende vem criticando, né, as teorias aí atuais monetárias que diz que você não pode, teoricamente, imprimir dinheiro, né? Então, o que ele diz, né, nesse livro, nesse compilado de livros e no Ciência e Contrassensos, que é um pouco, ele tem outros questionamentos ali, não só Juros, Moeda e Ortodoxia, né, que é o outro livro dele, ele critica exatamente isso, diz que o país não tem restrição financeira. Aí você pode falar, mas pode imprimir dinheiro à vontade e fazer o que quiser? Não, obviamente tem um limite, né? Porque, qual que é a lógica? Se você tem o poder de emitir moeda, a sua própria moeda, e você não tem restrição financeira, então a crítica que se faz é se você ficar cortando muitos gastos públicos, você privilegia os ricos e prejudica os pobres, tá? E aí, antes que alguém fique fazendo aí, tente entender um pouquinho na afirmação e a teoria, né? Porque o Estado existe para proteger a sociedade como um todo. E, obviamente, quem precisa de mais proteção são os mais pobres, né? O Estado existe ali para tentar equilibrar em igualdade aí de condições todo mundo, todos nós, né? Então, obviamente, você provavelmente está me escutando aqui, a gente já saiu com uma vantagem muito longa nessa corrida, né? Então, se a corrida da vida, sei lá, fosse 1.000 metros, a gente já saiu lá nos 600 metros, tá? A maioria da população está lá no zero, saiu lá do zero. E tem, inclusive, alguma parte da população que saiu lá do menos, tal, ele vai ter que correr mais de 1.000 metros. Então, o Estado serve para tentar equilibrar nessa corrida, tá? Porque as pessoas têm as mesmas condições de disputar os caminhos da vida, né? Disputar aí o mercado, a educação, saúde, todo mundo tem que ter acesso e condições iguais, tá? Então, se o Estado ele serve para isso, né? Se o Estado cortar gasto público, obviamente ele está prejudicando os mais pobres, tá? Então, obviamente, estou juntando um monte de conceitos aqui, tá? Por que a MMT e o Lara Rezende falam isso? Porque se o país emite a sua própria moeda, ele não tem restrição financeira, então ele não deve, no limite, obviamente, isso tem que ter um controle por trás disso, ele não deveria cortar gasto público se ele precisasse fazer investimentos públicos, principalmente saúde, educação e segurança. Então essa é a grande questão e a grande crítica do Lara Rezende sobre a moderna teoria monetária, tá ok, Jones Pereira? Então é isso. Se eu fosse resumir, eu sei que fica meio complexo, né, falar desses temas econômicos, mas se eu fosse resumir é isso. Aí falar, mas tem limite? É óbvio que tem, né, mas é que sempre o pessoal fala, qual a relação de vida PIB? A relação de vida PIB não pode passar de 50, já passou de 50, agora não pode ser 60, já passou de 60, não pode ser 70, já passou de 70, não pode ser 80, já passou de 80, está próximo de 100. O Japão é mais de 200, né? Os países grandes aí têm uma relação de vida PIB muito maior. Então, qual que é esse limite? A gente já falou bastante sobre isso aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente emite a própria moeda, em teoria, o que defende a MMT, você não tem restrição financeira. Se você não tem restrição financeira, você tem formas mais dinâmicas de combater as desigualdades fazendo investimentos públicos, tá ok? Essa é a moderna teoria monetária. Espero não ter complicado demais, Jones. Espero ter explicado aí para a maioria de vocês. Obviamente, como eu disse, é um tema que requer aqui muito mais tempo para a gente aprofundar nisso aí. Tá joia? Então vamos aqui à nossa última pergunta.
Moisés Meneguin, Guarulhos, São Paulo. Olá, professor Cobori. Minha dúvida é: como é feito o manejo das reservas internacionais? Os dólares que o Banco Central possui ficam guardados em um cofre ou ficam aplicados em bondes americanos? E se ficam aplicados, isso influencia positivamente ou negativamente a economia como um todo? Desde já, obrigado. Moisés Meneguin, de Guarulhos, São Paulo. Vamos lá. Eu já falei um pouquinho aqui sobre reservas internacionais, explicando, né, qual que é a lógica e por que ela serve e, teoricamente, qual seria esse volume. Né? Já falei bastante sobre isso. Que o volume, né, teoricamente, não está escrito em lugar nenhum, tá, pessoal? Mas isso é uma coisa intuitiva do mercado e do próprio manejo aí de quem controla as reservas internacionais no Banco Central. Como eu disse, um grande amigo que também era professor do IBMEC, ele que era o gestor, né, das reservas internacionais, né, ele que trabalhava nesse setor e ele que coordenava tudo isso. E um outro também, grande amigo, professor do IBMEC também, ele é o gestor do Fundo Soberano, foi gestor do Fundo Soberano há muito tempo. Então, por que eu estou explicando isso? Estou explicando isso porque o volume de reservas internacionais, como eu disse, né, eu conheço essas pessoas, a gente conversava muito sobre isso, teoricamente você tem que ter, é como se você tivesse um seguro, né? Se estivesse falando para os grandes especuladores, para não apostar contra a sua moeda, porque você tem, no popular, você tem bala na agulha, né? Então, o volume disso seria o que seria necessário para pagar toda a dívida externa, né, pública e privada. Como a gente tem muito pouca dívida pública em dólares, seria a dívida privada, né? O que é dívida privada? Tudo, né? Uma empresa que importa deve em dólares, né? Uma empresa que tem operações lá fora também necessita de dólares para pagar suas contas, suas despesas lá fora. Então, tudo que o residente no Brasil, né, as empresas e as pessoas precisam de dólares, né, para fazer frente às suas obrigações, seria teoricamente o volume necessário de dólares, né? Numa crise, digamos, monumental, se você precisar, você teria que comprar aquele volume de dólares. Então, você tem mais ou menos esse volume nas reservas internacionais. Você está falando para os especuladores o seguinte: não aposta contra a minha moeda, porque eu tenho dólar suficiente aqui para suprir isso, né? Porque o especulador, inclusive, no caso de George Soros, né, porque ele apostou contra a Libra, é justamente isso, porque ele sabia que o país não tinha as reservas e não ia conseguir segurar na sua política de câmbio, sua política cambial naquela época, ia segurar o valor da moeda, né? Então, no nosso caso, a gente tem essa capacidade que foi formada lá, né, no primeiro, pelo Henrique Meirelles no Banco Central, né, no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula. Então, a reserva internacional serve para isso, né? Aí a sua pergunta: mas essa reserva internacional fica guardada onde o dólar? No cofre? Não. Eles ficam aplicados, e aí por que eu falei do Fundo Soberano? O Fundo Soberano aplica esse dinheiro em título do Tesouro Americano, porque, como é dólar, né, você tem que aplicar em título do Tesouro Americano por uma questão de gestão de risco. Tem um custo, você fala, prejudica a economia como um todo? Não. Ele tem um custo alto, tá? Mas o custo seria para a economia muito mais alto se ele não tivesse as reservas, né? Se não tivesse as reservas, ele ia ter que tentar controlar o câmbio, esse câmbio ia ficar muito mais volátil, esse câmbio ia disparar, ia desvalorizar muito o real, né? E isso prejudicaria muito mais a nossa economia. Então, por que ele tem um custo alto? Porque você está recebendo juros americanos e pagando juros brasileiros, tá? Então, qual que é o custo disso? É o spread, a diferença da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, tá? A diferença da taxa de juros do dólar e do real. Porque você compra títulos do Tesouro Americano, recebe lá, sei lá, 2%, 3%, 4% agora, né? Por ano, e paga aqui 13,75, se eu fosse arredondar. Obviamente que são números diferentes, mas muito próximos disso, tá? Então, qual o custo de carregar uma reserva dessa? A diferença de taxa de juros entre os países, tá joia? É um custo alto, mas seria muito mais alto se você não tivesse as reservas. Então, essa é a explicação. Espero ter colaborado aí com a sua dúvida. Esse episódio foi mais curto, fica por aqui. Espero ter entretido aí o sábado de vocês, tá joia? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala. Se você quiser ter acesso a conteúdos extras que não tem aqui no canal e nem no podcast, é só acessar o meu site josecobori.com.br. Tá ok, pessoal? Então a gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.